Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 17 Assista e aprenda. Fang Xingjian deu um suspiro de alívio. Ele não esperava que o problema do dinheiro para a comida fosse resolvido tão facilmente. Com isso, ele seria capaz de dedicar toda a sua energia à prática da espada. Quanto a ajudar Kili na administração da escola marcial. Com seu talento nas artes da espada, ele não tinha medo de perder tão pouco tempo. Afinal, não havia muito trabalho a ser feito agora que a escola de artes da espada estava tão degradada. Depois disso, Fang Xingjian foi chamado por Kili para o lado do campo de treinamento. Olhando para este seu discípulo, Kili ficou muito satisfeito. Para ele, Fang Xingjian era bom em termos de talento e qualidade moral. Embora fosse compreensível que o resto dos alunos tivesse ficado em silêncio, ele não pôde deixar de se sentir desapontado. Xingjian, não há muitas pessoas na escola agora, então não há muito trabalho que você precise fazer. Em primeiro lugar, a comida. No entanto, como tia que ele trabalha como ajudante de cozinha na escola de artes da espada há mais de 20 anos, ela geralmente não comete nenhum erro. Você só precisa fazer uma verificação grosseira. A próxima coisa seria limpar o lugar. E a organização das ferramentas, bem como a sua reparação. Se as coisas estiverem quebradas, você pode ir para o leste da cidade. Eu mantive as espadas de madeira sobressalentes em. Quanto à limpeza dos banheiros, você pode fazer com que os alunos se revezem na limpeza. Quanto aos pratos, já que tia Kelly está ficando na idade dela, você pode ajudá-la se ela não conseguir. Não havia muitas coisas para resolver, mas Kelly listou cada questão em detalhes e, em um piscar de olhos, mais de uma hora já havia se passado. Ele sorriu e disse, eu me tornei mais irritante. Tudo bem. Ainda voltarei à escola todas as noites. Se você tiver algum problema, é só me perguntar pela manhã. Fang Xingjian assentiu e disse, professor, por favor, tenha certeza. Vou me certificar de que tudo está resolvido. Kili deu uma olhada em Fang Xingjian, e vendo que ele não tinha a intenção de sair, ele perguntou, há mais alguma coisa? Professor. Fang Xingjian hesitou por um momento antes de perguntar, eu gostaria de aprender outro conjunto de técnicas de espada. Kili franziu a testa e disse, aprender outro conjunto. Xingjian, você é realmente talentoso. Mas, ainda assim, você não pode morder mais do que pode mastigar. Você deve entender que a energia de cada pessoa é limitada. Embora você seja talentoso, seria apenas o seu limite para dominar completamente a técnica da espada da águia, a técnica da espada do urso pardo e a técnica da espada fortalecedora do corpo no estilo Tenoer dentro de 2 a 3 anos. Se você desviar sua energia para aprender outras técnicas de espada, isso atrasará seu progresso. Você deve entender que Ogden e o resto já passaram quase 10 anos fazendo treinamento duro, mas você acabou de aprender esses 3 conjuntos de técnicas de espada. Fang Xingjian esperava isso e apresentou a explicação que havia preparado de antemão. Professor, eu entendo. É que recentemente me deparei com um gargalo com o treinamento dessas técnicas, e o aumento na proficiência é cada vez menor. Portanto, gostaria de dar uma olhada em outras técnicas para que eu possa fazer referência a elas e ver se posso progredir ainda mais. Desenhar referência. Kili riu alto e disse, com suas habilidades de espada insignificantes agora, se você olhar para outras técnicas de espada que você não aprendeu anteriormente, isso só afetaria seu domínio das técnicas de espada que você já conhece. Pode até colocar obstáculos no caminho do seu progresso. Você está tendo esses pensamentos depois de conhecer Kaunites? Kili balançou a cabeça. Não se compare a ele. Ele é realmente um gênio e recebeu todo o carinho do clã Trezia desde jovem. As despesas de alimentação gastas com ele até agora provavelmente seriam mais do que suficientes para durar 10 gerações. Além disso, ele também dominou completamente as técnicas de espada de Trezia e veio aqui apenas para buscar especialidades. Especialidades? Perguntou Fang Xingjian, surpreso. A capacidade de luta de uma pessoa depende de seus atributos, habilidades e especialidades. Kaunites está pegando novas técnicas de espada para completar os requisitos para especialista em espada, ou seja, dominar completamente 10 técnicas de espada. Eu vejo. A realização brilhou nos olhos de Fang Xingjian. Ao mesmo tempo, ele também entendeu que não seria capaz de convencer Kili, e por isso não insistiu, apenas acenou com a cabeça em aprovação.
Depois de receber algumas dicas de Kili, ele voltou para o campo de treinamento. Depois disso, Kili acenou e chamou Ogden para ele. Ogden, agora você dominou completamente todas as 3 técnicas básicas de espada e construiu uma base forte para seus músculos e ossos. Agora, vou transmitir a vocês a técnica da espada divina dos 9 Yang da nossa escola, técnica da espada divina dos 9 Yin e técnica da espada divina dos 9 Yin. Ogden estava muito agitado. Técnica das 9 espadas divinas Yang, técnica das 9 espadas divinas Yin e técnica das 9 espadas divinas celestiais. Isso mesmo. A técnica da espada da águia, a técnica da espada do urso pardo e a técnica da espada de fortalecimento do corpo no estilo Tennoe visam treinar os músculos e fortalecer os ossos, bem como a energia vital e o sangue. Mas a técnica das 9 espadas divinas Yang, técnica das 9 espadas divinas Yin e técnica das 9 espadas divinas celestiais são diferentes. Eles foram trazidos do outro lado do mundo, quando alguns espadachins incomparáveis cruzaram os mares da Terra Ocidental. Kili continuou, estas 3 são técnicas de nutrição que nutrem e fortalecem os órgãos, melhorando simultaneamente o físico. Olhe para Kaunites, os atributos dele superam os seus. Isso porque ele dominou totalmente todas as técnicas básicas de espada de Teresia. Não é apenas que seus músculos e ossos são duros como rocha, mas seus órgãos também são compactos. Seus ataques, a capacidade de seu corpo de absorver nutrição e seu poder explosivo foram muito aumentados. Acrescente a isso o fato de que ele tem desfrutando apenas da melhor comida desde jovem, e que ele teve um suprimento infinito de suprimentos medicinais místicos, e você verá a razão pela qual ele é capaz de superá-lo de longe em atributos. Ogden agora tinha entendido. Eu vejo. Mas, pensando em como ele também estaria adotando essas técnicas de espada, ele não conseguiu suprimir a excitação em seu coração. Você deve saber, no entanto, que dessas 3 técnicas de espada, eu só posso te ensinar a técnica da espada divina dos 9 Yang. Se você ainda deseja aprender as outras 2 técnicas de espada, primeiro você deve passar no teste de certificação, e ingressar como membro oficial da Tishoou of Swords. A maioria das facções e escolas só ensinaria aos alunos meios de treinar seus músculos e ossos, também conhecidos como técnicas externas. Quanto ao cultivo da força interna, exigia um conjunto mais profundo de técnicas, de modo que os alunos tiveram apenas um gostinho dele. Somente aqueles que passaram nos testes e se matricularam como membros oficiais da escola teriam permissão para aprendê-los. Isto é, a menos que a pessoa fosse como Kaunites, que era descendente direto de um grande clã. Só então alguém seria capaz de herdar as técnicas de espada de Teresia, que só são passadas para discípulos internos, mas ainda assim participam da grande seleção. Kili olhou para Ogden e perguntou, agora que você dominou completamente todas as 3 técnicas básicas, vou seguir o costume e perguntar a você. Você quer entrar na escola de artes da espada? Ogden ficou em silêncio por um tempo antes de dizer, professor, posso dar minha resposta após a seleção da prefeitura. Kili respondeu, você acha que isso é possível? Ele balançou a cabeça, desapontamento brilhando em seus olhos. Esqueça, eu não vou forçá-lo. Vamos continuar com o treinamento. Lembre-se que a técnica da espada divina dos 9 Yang treina os órgãos. Mas como meros humanos seriam capazes de controlar os órgãos diretamente? A resposta é que precisamos usar técnicas de espada para direcionar o fluxo sanguíneo para os órgãos e, assim, cultivá-los por dentro. 9 Yang refere-se ao coração, fígado, baço, pulmões, estômago, intestino delgado, intestino grosso e os 2 rins. Através da técnica da espada divina dos 9 Yang, use os movimentos dos músculos e ossos para forçar o sangue a se mover e massagear os órgãos. Fang Xingjian notou que Ogden estava sendo chamado, e quando ele viu que ele demonstrando um conjunto de técnicas de espada desconhecidas, ele aumentou sua concentração para 120%. Embora ele parecesse estar praticando sua própria técnica de espada, na verdade ele estava concentrando a maior parte de sua energia em observar Kili. 2 horas depois, Kili terminou sua demonstração, e ele estava monitorando a prática de Ogden da técnica da espada divina dos 9 Yang, ocasionalmente dando-lhe algumas dicas. Não, você deve relaxar sua postura e imaginar que está compactado em um caroço, concentrando toda a sua energia no estômago. Tudo bem, vamos parar por aqui.
Eu te ensinei tudo o que podia. O resto depende de sua própria compreensão. Ogden olhou para aquele, que estava saindo com pressa, e suspirou. Ele sabia que suas duas escolhas recentes haviam decepcionado seu professor. Além disso, agora que seu professor tinha que se preparar para o torneio dos heróis da espada, era impossível para ele concentrar toda a sua atenção em orientar seu aluno. Mesmo assim, ele não se arrependeu. Além disso, ingressar na Tishoa of Sword Arts como membro oficial não mudaria seu destino. No máximo, permitiria que ele desfrutasse de uma comida um pouco melhor e aprendesse mais técnicas de espada. Como ele conhecia seu próprio potencial, ele também sabia que seria altamente improvável para ele chegar ao topo como membro oficial da Tishoa of Sword Arts. Em sua vida, ele ficaria mais do que satisfeito apenas por atingir o nível de Killer de ter passado pela primeira transição de emprego. Portanto, somente entrando na seleção da prefeitura, passando pela primeira transição de emprego depois tornando-se cavaleiro, ele poderia mudar seu destino, assim como o destino de sua família. Enquanto Ogden ainda estava lutando com a compreensão da técnica da espada divina dos 9 Yang, Fang Xingjian já havia elevado ao nível 1. Dado seu talento supremo, embora ele não pudesse ouvir a explicação de Killer, ele já era capaz de pegar a técnica em sua profundidade, mesmo apenas através da observação do movimento. Suprimindo a alegria que estava sentindo, Fang Xingjian teve que se forçar a não praticar a técnica da espada divina dos 9 Yang para a qual ele já havia atingido o nível 1. Avaliação interna pela Tishoa of Sword Arts para ver se alguém tinha o calibre para ingressar como alunos oficiais internos e, assim, ter acesso a aprender mais habilidades de alto nível. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 18 Bajulação. Nos dias seguintes, Fang Xingjian praticou as técnicas básicas de espada da Escola de Artes da Espada durante o dia, e secretamente praticou a técnica da espada divina dos 9 Yang à noite. Esta técnica de espada era muito mais difícil do que a técnica da espada do urso pardo, e então Fang Xingjian estava aprendendo essa técnica em um ritmo muito mais lento. Kaunites mais uma vez entrou no centro das atenções, desta vez nos campos de treinamento. O jovem do clã Trezia parecia estar no centro das atenções, independentemente de onde fosse. Ele sempre estaria acompanhado por um grupo de jovens, mesmo quando praticava sozinho a técnica da espada da águia. Os jovens eram homens e mulheres que queriam treinar com ele, como se tivessem certeza de que iria melhorar aprendendo com ele. E toda vez que Kaunites parava para fazer uma pausa ou pausa para refletir, as pessoas lhe ofereciam lanches ou refrescos, tentando se aproximar dele. Jovem mestre Kaunites, você gostaria de um pouco de água? Jovem mestre Kaunites, você aprende muito rápido. Você já deve ter atingido o nível 2 da técnica da espada da águia, certo? Como esperado do gênio do clã Trezia. No entanto, mesmo diante de tal bajulação, Kaunites não se incomodou em sorrir para eles. Sua atitude permaneceu fria quando ele olhou para os rostos dos outros alunos, enquanto focava sua atenção na técnica da espada. No entanto, uma leve carranca atraiu sua impaciência. Naquele momento, Ogden se aproximou e, como de costume, dispensou o resto das pessoas. Tudo bem, pare de incomodar Kaunites. Vocês precisarão depender de si mesmos em seu treinamento e passar na seleção da prefeitura. Kaunites assentiu e falou em tom de comando. Você chegou bem na hora. Mostre-me os movimentos 12 e 33 da técnica da espada do urso pardo. Ogden começou a demonstração com prazer. Na verdade, desde que a outra parte chegou, ele não treinou mais junto com Fang Xingjian, mas ficou perto de Kaunites. Ele praticava com ele diariamente e não tinha escrúpulos em compartilhar toda a sua experiência de treinar a técnica da espada da águia e a técnica da espada do urso pardo. Este é o herdeiro do clã Trezia. Enquanto eu mantiver um bom relacionamento com ele, os examinadores da seleção da prefeitura também não me verão melhor. Mesmo que eu não seja capaz de passar na seleção da prefeitura, se eu conseguir um emprego no clã Trezia. Não, e ainda melhor se eu conseguir entrar na Trezia Knight Academy. Ogden tinha a maneira astuta de pensar do plebeu típico. Ponderando essas coisas, ele se esforçou mais para balançar a espada de madeira em sua mão. Fang Xingjian não se importou com a bajulação de Ogden. Essa era a realidade, e era assim que a sociedade funcionava. Era natural que os que estavam na base da escada fizessem o melhor para bajular os que estavam acima. Se ele não tivesse adquirido seu extraordinário talento nas artes da espada, ele poderia ter feito a mesma escolha que Ogden.
No entanto, ele inicialmente pensou que Ogden era um sujeito honesto e direto. Parecia que era apenas para mostrar, já que ele era na verdade um plebeu intrigante seguindo sua própria agenda. Como o irmão marcial mais velho pode agir assim? Vivian mordeu os lábios e disse, ele estava praticando conosco antes e parecia tão honesto. Isso é demais. O que é isto para você? Fan Xingjian continuou praticando a técnica da espada do urso pardo, planejando alcançar seu domínio completo. Cada um de nós escolhe seus próprios caminhos, mesmo que seja depender de backdoors para se matricular em academias ou passar na seleção da prefeitura. Quando se trata de praticar artes marciais, só se pode confiar em si mesmo. Atributos, técnicas e especialidades não mentem. Vivian se virou para olhar para Fan Xingjian. Ela gradualmente recuperou sua concentração e se concentrou em sua prática de espada mais uma vez. Durante os últimos dias, Fan Xingjian estava fazendo pleno uso de seu tempo, apenas praticando a técnica da espada do urso pardo. Ele já havia atingido o nível 29 e não estava muito longe de atingir o nível 30. Enquanto ele acenava com a espada de madeira em sua mão, suas imagens posteriores pareciam estar conectadas. Cada vez que a espada cortava, seu tremor dividia o ar, fazendo um som semelhante ao rugido de um urso pardo. Ele retumbou explosivamente, como se pólvora tivesse sido acesa no ar. Fan Xingjian de repente sentiu como se houvesse um grande tremor em sua cabeça. Era como se um raio cortasse o céu claro, fazendo-o ver estrelas. Ele ficou atordoado por um momento, e então sentiu um formigamento se espalhar por todo o corpo, como se tivesse sido atingido por um raio. Seus músculos e ossos tremeram 3 vezes consecutivas antes que ele conseguisse voltar a si. Grizzly Bear Sword Technique nível 30, 6 pontos adicionais em força, 6 pontos em agilidade, maior resistência para seus ossos e órgãos e um aumento substancial no potencial do corpo, juntamente com sua capacidade de se recuperar da fadiga muscular e óssea. Fan Xingjian sentiu como se seu corpo estivesse sendo continuamente encharcado em uma fonte termal. Seus ossos e músculos tremiam em movimentos extremamente leves, massageando e nutrindo seu corpo. Os tremores também sacudiram todos os fardos em excesso, limpando completamente seu corpo. Pensar que o nível 30 da técnica da espada do urso pardo estaria nutrindo seu corpo o tempo todo, ajudando a aumentar o potencial de seu corpo, fortalecendo sua constituição e acumulando energia. Agora seus atributos mudaram para nome Fan Xingjian era 16 ocupação escudeiro do guerreiro nível 9 força 20 agilidade 24 reação 11 resistência 8 flexibilidade 12 sua força não estava mais abaixo, mas acima de Ogden e Lambert. Fan Xingjian ficou muito feliz. Naquele momento, um barulho irrompeu do campo de treinamento. Ele perdeu. Lambert também perdeu. Pensar que tanto o irmão marcial mais velho Ogden quanto o segundo irmão marcial Lambert perderam. Isso. O que há para se surpreender? Este é o super gênio de Trazia que estamos falando. Kaunitz é muito forte. Ele está aprendendo a técnica da espada do urso pardo há tão pouco tempo. Nunca seremos capazes de alcançar esse tipo de talento em toda a nossa vida. Kaunitz olhou para o Lambert caído enquanto ele balançava a cabeça e dizia, seus atributos são muito baixos e você é incapaz de expressar completamente a profundidade da técnica da espada do urso pardo. Não há nenhum benefício em treinar com você. Ogden, que estava ao lado, sorriu como se não se importasse com sua perda. Ele deu uma olhada no rosto pálido de Lambert e disse, afinal, nós somos apenas medíocres em talento e não podemos comparar com um espadachim genial como você, Kaunitz. Um dia de sua prática é equivalente a alguns anos de nosso treinamento. O peito de Lambert arfou algumas vezes, como se ele tivesse palavras duras para dizer, mas mesmo assim ele não falou. Eventualmente, ele pegou sua espada e saiu correndo com o rosto corado. Ele estava obviamente muito envergonhado para ficar ali. Kaunitz balançou a cabeça novamente. Praticar a espada exige que se seja ousado, trabalhador e implacável. Como você vai aprender se não consegue nem aguentar uma humilhação tão pequena? Dizendo isso, ele se virou para olhar na direção de Fan Xingjian, perguntando, ouvi dizer que há outro gênio na escola de artes da espada, que conseguiu pegar a técnica da espada do urso pardo no primeiro dia. Ogden assentiu e disse, isso mesmo. O professor disse que sua base era muito forte e que ele já dominava completamente um conjunto de técnicas básicas de espada. Foi por isso que ele poderia facilmente pegar a técnica da espada do urso pardo.
Uma boa base. Kaunites caminhou até Fang Xingjian, dizendo: eu preciso de uma pessoa para fazer dupla comigo e praticar a técnica da espada do urso, pardo juntos, dividindo-a em posições. Você pode dar uma chance. Pelo tom dele, era como se ele tivesse dado como certo o acordo da outra parte, fazendo parecer que isso era realmente um ato de caridade. Não interessado. Fang Xingjian nem mesmo virou a cabeça quando passou a praticar a técnica da espada da águia. Ele havia aperfeiçoado a técnica da espada do urso pardo até o nível 30, e seu próximo objetivo era dominar completamente a técnica da espada da águia. Ele não tinha interesse em trocar golpes com Kaunites, nem em ajudá-lo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.